Bom, esse documento, bem como outros, podem ser encontrados na Biblioteca Digital de Ciências da Unicamp. A ideia dessa apresentação aqui é só familiarizá-los com algumas palavras que tem no livro didático para a pesquisa que vocês estão fazendo em zoologia. Ok? Então vamos lá. Embriologia, o início da vida. Gametogênese e fecundação. Gametogênese é o processo de formação de gametas masculino e feminino. Espermatogênese, formação de espermatozoide, gametas masculinos no trato reprodutor masculino. Aqui, então, está mostrando para vocês que através da meiose, onde parte ocorre no testículo e parte no epidídimo, que é uma espécie de uma glândula que fica acima do testículo, que ocorre a fase da maturação. Tá? Isso já foi conversado em sala de aula, quando a gente falou de meiose, mas só para saber aqui então, que uma célula 2N vai dar origem a duas células 2N, que depois vai dar origem a mais duas células 2N, um processo semelhante aqui à mitose, ou processo de mitose, e depois essa célula 2N vai dar origem a 4 células N. Lembrando, célula 2N é célula diploide, célula N é célula haploide. No vertebrado, normalmente, a célula 2N vai ser somática, vai fazer parte do corpo, e a célula N vai ser gameta, ou espermatozoide, no caso aqui. Também nós vamos ter a ovulogênese, formação de óvulos, gameta feminino no trato reprodutor feminino. Então, de novo, a gente vai ter aqui um processo mitótico, depois a gente vai ter um processo meiótico, que começa ali no ovário, e a maturação já aqui na tuba uterina. Mas também, de novo, a diferença aqui é que somente uma célula ela vai servir como reprodutiva, As outras aqui são esses corpúsculos que estão em degeneração aqui. Fecundação ou fertilização. Fusão dos núcleos dos gametas masculinos e feminino, com consequente formação do zigoto. O espermatozoide é extremamente pequeno quando comparado ao tamanho do óvulo. É importante lembrar que, dos milhares de espermatozoides que chegam até o ovócito, apenas um penetrará para efetivar a fecundação e formar o ovo ou zigoto. Vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura do espermatozoide. Então. Aí ele vai ter aí uma cabeça, uma peça média e uma cauda. A cauda a gente também pode chamar de flagelo. Você vai ter que ter um monte de mitocôndria ali para poder dar energia para essa cauda se mover. Aí você tem o centríolo, o núcleo, o citoplasma, a membrana e o acrosoma. Aqui você tem a zona pelúcida, que normalmente ela vai se mudar quimicamente, vai se modificar assim que esse espermatozoide penetrar no óvulo, Aí você tem a membrana, as proteínas de membrana chamadas hialuronidades, presentes no acrossomo dos espermatozoides, permeabilizam o envoltório gelatinoso, permitindo a fusão da membrana do espermatozoide à membrana do ovócito secundário. Apenas um espermatozoide consegue depositar seu núcleo no interior do ovócito secundário. A fusão dos núcleos, cariogamia, promove a formação de uma célula diploide denominada zigoto ou ovo. Já foi discutido em sala também. Tipos de ovos.
Os ovos podem ser classificados de acordo com a quantidade e padrão de distribuição de vitelo, substância que nutre o embrião. A região do ovo rica em vitelo é denominada de polo vegetativo. A região pobre em vitelo é onde geralmente ocorre a clivagem, sendo denominada de polo animal. Oligolécito, ovo com pouca quantidade de vitelo. Ocorre em mamíferos anfíoxos, equinodermos e poríferos. A palavra oligo já quer dizer pouco, né? Então aí você tem o núcleo, o citoplasma e o vitelo. Centrolécito, ovo com vitelo na região central, presente em artrópodes. Heterolécito, ovo com mais vitelo que o oligolécito, porém distribuído irregularmente, presente em anfíbios, patelmintos, anelídeos e moluscos. Então, hétero quer dizer diferente, né? Telolécito, ovo com grande quantidade de vitelo e núcleo restrito ao disco germinativo. Ocorre em peixes, répteis, aves e cefalópodes. Aí já tem o disquinho ali germinativo, que é a novidade, né? Os diferentes tipos de ovos variam de acordo com o animal considerado e o meio que o cercam. Animais cujos ovos fixam certas características têm mais condições de sobreviver. A quantidade de vitelo e a quantidade de gametas produzidos varia de acordo com a forma com que cada espécie se reproduz, havendo más condições a serem enfrentadas, maior a necessidade de garantia de nutrientes e de encontro entre os gametas da mesma espécie para ocorrer fecundação. Procure conhecer a relação entre a quantidade de vitelo e de gametas produzidos por diferentes grupos animais, além das formas de desenvolvimento, ocorrência ou não da fase larval, e da presença de anexos embrionários. Então, no caso aí, né, para cada grupo que você for estudar, você pode encontrar isso aqui em maior ou menor quantidade. Segmentação. Após a penetração do espermatozoide no ovócito, primário ou secundário, dependendo da espécie, há a formação do ovo ou zigoto. A fase de zigoto é encerrada após a sua primeira clivagem mitótica. O processo de sucessivas divisões mitóticas que o zigoto sofre é chamado de segmentação ou clivagem, e as células resultantes dessas divisões são denominadas blastômeros. Os blastômeros são as células iniciais do embrião. A segmentação pode ser completa, holoblástica, ou incompleta, meroblástica. A distribuição de vitelo influencia o padrão de simetria da segmentação, como veremos a seguir. Holoblástica é igual. Entre os diferentes tipos de segmentação holoblástica, a clivagem pode ser igual, formando blastômeros do mesmo tamanho. Segmentação características de ovos oligolécitos. Ocorrem em anfíoxos e ouriços, segmentação radial. Anelídeos, segmentação em espiral. Tunicados ou assídeas, segmentação bilateral. Mamíferos e nemátodes, segmentação rotacional. Então você tem aí o ovo, né? E aí ele sofre aqui já uma primeira mitose, né? Porque aqui ele já é 2N, né? E depois ele sofre outra mitose, até aqui chegar na blasto. Segmentação holoblástica desigual. A clivagem pode formar blastômeros de tamanhos diferentes também, maiores no polo vegetativo e menores no polo animal. Lembra o polo vegetativo lá, que vai dar origem a alimento, tá? Ocorre em anfíbios, segmentação característica de ovos heterolécitos. Então você tem o ovo,
E aí a segmentação aqui vai ser desigual. Meroblástica. Entre os diferentes tipos de segmentação incompleta em aves, répteis e peixes, a clivagem ocorre somente no disco germinativo. Segmentação características de ovos telolécitos. Então você vai ter o disco germinativo, né, que os outros não tinham. Ok? Mórula. Após sucessivas mitoses dos blastômeros, há formação de junções intercelulares, levando à formação de aglomerados de células compactas denominados mórula. Lembra que a gente comentou que parece uma amora, né? E alguns acham que parece cacho de uva. Blástula. No embrião, depois de estar constituído de centenas de células, começa a surgir uma cavidade cheia de líquido na região central denominada blastocele e a camada externa blastoderme. Gastrulação. O processo de gastrulação caracteriza-se por uma série de movimentos e rearranjo das células embrionárias. Uma camada única de células, denominada blastoderme, origina 3 camadas germinativas: ectoderme, mesoderme e endoderme. A blastoderme começa a dobrar-se para o interior das blastocele, invadindo-a progressivamente até encostar na superfície interna da parede oposta da blástula. A blastocele desaparece e uma nova cavidade se forma, o arquêntero. A abertura que comunica o arquêntero com o meio externo é denominada de blastóforo. O blastóforo poderá ter 2 destinos diferentes: originar a boca ou o ânus. Protostômios, animais cujo blastóforo origina a boca. Deuterostômios, animais cujo blastóforo origina o ânus. Mesoderme. Terceiro folheto embrionário formado pela diferenciação das células do mesênquima. Camada de células mais interna resultante do deslocamento das células na formação do arquêntero. A cavidade que a mesoderme reveste é denominada celoma. Aí que vem aqueles termos que vocês estão vendo no livro, lá de celomado, acelomado. Não, né? Muito bem. Então, você pode ter o diblástico, né, animais que apresentam 2 folhetos embrionários, exemplo, poríferos centeirados, e você vai ter o triblástico, animais que apresentam 3 folhetos embrionários, plateumintos, aqueusmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, onde nós estamos incluídos, né? Então agora vamos para a neurulação e organogênese. Então gastrulação, né, de gastro, agora neurulação, de neuro, né? Processo de desenvolvimento e diferenciação do tubo neural, formando-se a notocorda. Lembra que quando a gente está vendo a classificação dos seres vivos lá, notocorda é que determina se o cara é um cordado ou não. Ele tem que ter pelo menos notocorda em alguma fase da vida. O que é a notocorda? Um cordão fibroso de sustentação que nos vertebrados é substituído pela coluna vertebral. A partir da ectoderme forma-se a placa neural. Em seguida surge o sulco neural, que formará o tubo neural. O sistema nervoso se originará a partir do tubo neural. Organogênese, agora é da onde que surgem quem, né? Então, organo de órgão, né? E gênese de início, começo, surgimento, alguma coisa, tá bom? Processo de desenvolvimento de órgãos e estruturas específicos. Fase crucial do desenvolvimento, na qual o embrião se torna um organismo completamente funcional, capaz de sobreviver independentemente. Então, ó, da ectoderme que você viu gerar lá no começo da história, vai dar origem à formação do sistema nervoso, da epiderme
e dos seus anexos, né? A epiderme, a pele, né? Seus anexos, pelos, unhas e lá se vai. Mesoderme, tecido embrionário responsável pela formação da derme e da hipoderme, nas aves e nos mamíferos, da musculatura, do esqueleto, do sistema circulatório e do sistema urogenital. Então, tudo vem da mesoderme. Endoderma, tecido embrionário responsável pela formação do tecido epitelial que reveste a bexiga, o sistema respiratório e o sistema digestório, além de formar o pâncreas e o fígado. Anexos embrionários, aí a gente já está falando de uns caras mais complexos aí, né? Tá, estruturas anexas formadas por processos embrionários, mas não incorporadas ao embrião. Auxiliam na proteção, respiração, nutrição e excreção do embrião. Então você tem que saco vitelino, o córion, né? Que aí vai depender da espécie, vai dar diferentes origens aí. Tá? No caso nosso aqui, né? Ó, placenta, cordão umbilical, amnion. Anexos embrionários e suas funções. Saco vitelínico. Produz a primeira célula do sangue nos mamíferos, responsável pela reserva nutritiva em répteis, peixes e aves. Amnion. Membrana que envolve o líquido que protege o embrião contra choque e ressecamento. Córion. Forma a placenta nos mamíferos. Em répteis e aves age na respiração, proteção e absorção. Alantoide. Em répteis e aves age na respiração, excreção e absorção. Nos mamíferos, forma vaso sanguíneo. Cordão umbilical. Une o feto à placenta. Contém os vasos. Placenta. Respiração, nutrição, excreção. Possui também função hormonal. Realiza defesa imune. Desenvolvimento embrionário. Aqui ele vai dar o exemplo do anfióxo, que já é um cordado, mas ele é bem pequenininho. É um peixinho lá, primitivo, alguma coisa assim. Tipo de ovo. Possui pouco vitelo, sendo classificado como oligolécito. Tipo de clivagem. No ovo do anfióxo, a distribuição homogênea do vitelo possibilita grandes regularidades nas clivagens. A primeira clivagem ocorre ao longo do eixo e passa pelo polo animal e pelo polo vegetativo. A segunda é perpendicular à primeira. A terceira é transversal à segunda e perpendicular à primeira. A transversal é ligeiramente deslocada para o polo animal. Nesse estágio, o embrião tem 8 células, blastômeros, sendo 4 menores, micrômeros, e 4 maiores, e mais ricas em vitelo. No caso do anfióxo, na gastrulação, a gástrula do anfióxo é ligeiramente alongada, apresentando 2 camadas celulares, a externa denominada ectoderme e a interna denominada mesentoderma, na qual surgirão o mesoderma e o endoderma. Neurulação. O ectoderma situado ao longo da região dorsal sofre uma invaginação que levará à formação do tubo nervoso. O mesoderma sobre o tubo nervoso, o mesentoderma sobre o tubo nervoso, em formação, sofre 3 invaginações, formando a notocorda e a bolsa mesodérmica. Vamos ver como é que isso acontece. Muito bem, então aqui começam as primeiras divisões, aí você tem a mórula, aqui surge boca ou ânus, né? Então daí gastrulação, e depois você tem a formação do sistema nervoso, neurulação.
É isso aí. Em biologia, então, só para vocês terem uma ideia sobre aqueles termos que estão no livro. Um abraço, professor Joel.